Olá, povo de Deus, mais um sábado estamos reunidos para ruminar a palavra de Deus. Eu quero te convidar com muita alegria aqui do canal da comunidade. Eu sou Ida Leste, como vocês devem já nos acompanhar, sou membro da comunidade Adorai. Eu quero te convidar a tomar a sua palavra e abrir no livro de São João, o evangelista São João, capítulo 11, versículos do 45 ao 57, João 11, 45 ao 57. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes, reze comigo no Espírito, para que o Espírito de Deus possa nos dar o entendimento profundo dessa palavra. Nossas mentes, iluminar as nossas faculdades mentais, iluminar os nossos corações, dar-nos sabedoria e entendimento para ouvir a Tua palavra. Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e a Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns deles, porém, desses judeus, foram até os fariseus e lhes contaram tudo o que Jesus estava realizando naquele lugar. Os pontífices e os fariseus convocaram ligeiramente uma reunião e perguntaram entre si: o que faremos agora? Este homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele. E os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada. Não considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. E ele não disse isso por si mesmo, mas como era sumo sacerdote daquele ano, ele estava ali profetizando que Jesus havia de morrer por toda aquela nação. E não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus que estavam dispersos. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. Versículo 53, eu vou repetir. A partir daquela palavra de profecia daquele sumo sacerdote, resolveram tirar-lhe a vida. Em consequência disso, Jesus já não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região vizinha, no deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa para purificar-se. Procuravam Jesus e falavam uns com os outros no templo: que vamos fazer agora? Que parece? Que acha que ele vai fazer? Será que ele vem à festa? Mas os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado uma ordem para que todo aquele que soubesse aonde estava Jesus denunciasse, para que ele fosse preso e fosse morto. Palavra da nossa salvação. Essa é a palavra de Deus que abre o caminho para vivermos uma Semana Santa cheia da unção de Deus. Vivemos uma experiência quaresmal, nos abstendo de muitas coisas, deixando de lado muitas coisas, aplanando os caminhos,
retirando-nos coisas que são agradáveis, para preparar o nosso coração, para vivermos a Páscoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, muitos judeus não conseguiram deter as suas vontades. Muitos judeus foram envolvidos por esse Jesus capaz de nos fazer apaixonar. Muitos foram encantados. Muitos foram envolvidos pela graça do Espírito Santo que foi apoderando-se de cada um daqueles judeus, embora tivessem raízes profundas judaicas, mas eles foram envolvidos pelo amor de Jesus, pelos milagres que Jesus fazia, pela forma com que Jesus amava os seus, pela maneira com que Jesus se doava pelos seus. Eles foram se encantando, eles foram se apaixonando por Jesus. Eles foram se deixando amar por Jesus e foram se apaixonando por Jesus. E isso colocou medo nos sumos sacerdotes, porque eles sabiam que em tão pouco tempo Jesus iria, daquele momento, construir uma grande nação de homens e mulheres restauradas, de corações abertos, sem mentira, sem inveja. E aquilo inquietava o coração dos sumos sacerdotes, a ponto de se reunirem para tramar a sua prisão. Embora essa prisão fosse apenas um detalhe da paixão e morte de Jesus, mas um detalhe muito peculiar à própria palavra de Deus. A reunião dos sumos sacerdotes foi selada no versículo 53. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. O versículo 53 foi o desfecho, o fechamento da reunião dos sumos sacerdotes acerca do que eles deveriam fazer com Jesus. Porque eles temiam perder o cajado, porque eles percebiam que muitos judeus estavam se voltando para uma proposta de vida capaz de dar a vida pelo irmão, capaz de amar acima de qualquer coisa, se sobrepor a toda a lei de Moisés e viver a experiência do amor de Deus que foi derramado sobre os corações daqueles homens e mulheres que estavam naquele lugar. Prostitutas sendo perdoadas, beberrões sendo perdoados, assassinos sendo perdoados, mas não só sendo perdoados, mas mudando de vida. Uma metanoia acontecendo na vida de muitos, milagres acontecendo, curas físicas, comportamentais. E aquilo inquietava o coração daqueles sumos sacerdotes. Eles percebiam que eles estavam perdendo o poder sobre o povo. A lei já não demandava mais no coração do povo, porque a graça chegou ao coração deles. A pedra que os pedreiros rejeitaram estava tornando-se naquele instante a pedra angular. A pedra que estava sendo construída, rochas, casas sobre a rocha. Uma rocha profunda, capaz de sustentar vendavais, tempestades. Homens que se entregaram, mulheres que se doaram, que foram capazes de ir na profundeza do seu pecado e arrepender-se e viver uma vida completamente nova. Essa é a proposta de Jesus para a nossa Semana Santa, que começa amanhã no Domingo de Ramos. E eu te convido a abrir o seu coração, a abrir a sua alma e deixar com que Jesus avance, com que Jesus te envolva, com que Jesus te atraia, com que Ele possa de fato fazer você se apaixonar por Ele. E tudo será novo em sua vida. Abra seu coração e que nesta semana, que começa para abrir o mar, que você possa passar a pé enxuto para o novo de Deus que virá sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre os teus planos. Cheia
Tudo isso, Senhor, nós te pedimos. Fica conosco, para que possamos viver uma semana cheia de milagres. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.